Estamos vendo. Beleza. Podemos ir? Sim, por favor. Pode sim. Beleza. Bom, olá pessoal, eu e a Débora somos o grupo de saúde pública e esse é nosso trabalho, Ciência e Visualização de Dados em Saúde Pública, um panorama de indicadores no Brasil. A gente se motivou a escolher esse tema porque a gente pensa que é bastante importante essa visão macro sobre a saúde, né? Pensar a saúde do ponto de vista público, porque a saúde pública e a saúde individual se conversam o tempo todo. E também porque formular políticas públicas em saúde que efetivamente tragam benefícios para a população passa por entender alguns indicadores e visualizações de dados podem ser bem úteis nesse processo também. A gente traz aqui um exemplo de indicador interessante. A OMS publicou esse relatório em 2016, em que ela traz uma estimativa da escassez de profissionais de saúde no mundo para 2030, em quantidade de profissionais mesmo. Então, é um indicador super, super simples, mas só olhando para esse mapa a gente já vê a grande desigualdade que existe entre diferentes regiões. Na Europa, por exemplo, a escassez estimada é da ordem de 60 mil, enquanto na África, por exemplo, chega a 6,1 milhões, no Sudeste Asiático 4,7 milhões. Então, um exemplo de como entender esse tipo de indicador pode ser importante para guiar decisões na área. E pensando nisso, a gente chegou nessa pergunta de pesquisa, né? Pensando no contexto de avaliação da adequação da oferta de recursos essenciais em saúde pública, como a gente está no Brasil, quão próximos nós estamos no Brasil das melhores práticas. E isso se desdobra em algumas perguntas específicas. Primeiro, identificar as melhores práticas, né? A gente escolheu esses indicadores médicos, enfermeiros, hospitais e leitos hospitalares, inclusive de UTI, e a gente quis entender como que a gente sabe quanto é o bastante para abastecer a população, e depois entender um panorama da situação brasileira, como esses recursos estão distribuídos aqui, se existe desigualdade regional dentro do nosso território e como o Brasil se compara com o resto do mundo em relação à disponibilidade de recursos humanos em saúde. A metodologia que a gente seguiu foram esses passos, né, começando com um estudo de referências pertinentes. Depois a gente selecionou os dados e fez um estudo exploratório deles, a gente olhou para a carinha dos dados para entender o que a gente conseguiria extrair dali. Fizemos uma seleção de atributos, um pré-processamento, para que a gente pudesse gerar as visualizações e executar algumas análises de estatística descritiva, para depois compilar os resultados de uma maneira interpretável. Além disso, a gente tem aí as atividades pervasivas, né, de escrita de relatório e testes de código que a gente foi fazendo ao longo de todo o trabalho. Explicando um pouquinho sobre as bases e sobre os procedimentos que a gente adotou, a gente escolheu basicamente 3 fontes. Uma é o DataSUS, a gente pegou 3 bases do DataSUS: estabelecimentos de saúde, recursos humanos e recursos físicos. Com essas bases a gente gerou 12 tabulações, no relatório a gente explica direitinho como a gente gerou cada uma delas. Do IBGE, a gente pegou 2 bases com informações básicas sobre unidades da federação e municípios brasileiros. E da OMS, a gente pegou 2 bases, uma sobre a distribuição de médicos e outra sobre a distribuição de profissionais de enfermagem no mundo. A gente fez o pré-processamento desses dados, né, toda aquela etapa de limpeza e geração de atributos. Com isso, a gente chegou em 3 tabelas. Uma sobre os municípios brasileiros, uma sobre unidades da federação e regiões, e uma com informações do mundo. A partir daí, o trabalho meio que se dividiu em 2 etapas. Uma foi implementar notebooks em Python, combinados com dados tipo GeoJSON, com informações espaciais, para gerar os mapinhas coropléticos que a gente vai mostrar daqui a pouco. A outra parte foi implementar esse script stats.py, para gerar alguns gráficos e estatísticas descritivas. Todas as nossas ferramentas são baseadas em Python. A gente teve algumas mudanças de percurso, né? Primeiro, quanto à seleção de dados. Essa lista que está aí são dados que a gente decidiu excluir por diversos motivos. Também no relatório está explicado em mais detalhes. A escolha de indicadores também passou por algumas mudanças. Os leitos hospitalares, por exemplo, a gente decidiu incluir depois. Essa lista aí são os indicadores que a gente usou para análise nacional, e para análise internacional a gente focou nos recursos humanos, médicos e profissionais de enfermagem. Algumas dificuldades e limitações que influenciaram o percurso aí também. Primeiro, o pré-processamento e a geração de visualizações foram etapas que deram um certo trabalho, né, exigiram uma certa persistência.
principalmente na geração de visualizações, como exigiu compatibilizar as tabelas que a gente processou com os dados GeoJSON, tinham algumas incompatibilidades em nomes, e isso teve que ser tratado, às vezes, caso a caso. Então, foi trabalhoso. Além disso, tem algumas incompatibilidades inerentes aos dados, algumas inconsistências que vale a pena mencionar, porque acabam também limitando a análise. Primeiro, em relação aos hospitais. No DataSUS, para vários atributos, a gente consegue selecionar atributos por vinculado ao SUS ou não vinculado ao SUS. Então, por exemplo, médicos, enfermeiros, eleitos, a gente consegue ir lá e selecionar. Quero discriminar esse recurso por se está atrelado ao SUS ou não. Para hospitais, a gente não consegue fazer isso. O que a gente consegue é selecionar quais hospitais são públicos e quais são não públicos. Então, isso tem a ver com a natureza jurídica do hospital. Não necessariamente tem a ver com o tipo de atendimento. Então, por exemplo, um hospital que não é público, isso não necessariamente quer dizer que ele não atenda SUS. Isso é uma coisa importante para a gente se atentar. Além disso, a questão dos dados da OMS, né? Os dados de cada país são reportados por cada país, e a gente pegou sempre o ano mais recente disponível, só que o ano mais recente disponível não é o mesmo para todos os países. Então, tem país que o ano mais recente é 2018, e tem países que o ano mais recente é 2016, ou outro ano, então isso também é uma certa inconsistência aí que não tinha o que a gente fazer a respeito. Além disso, a gente observou uma certa incompatibilidade, no caso do Brasil, entre os dados reportados ao OMS e alguns dos dados nacionais. Isso, até certo grau, é normal, e a melhor solução que a gente encontrou para lidar com isso foi separar banana com banana, laranja com laranja. Então, comparar dado internacional com dado internacional e dado nacional com dado nacional. O principal ponto que a gente destaca aqui é que na análise internacional, os recursos humanos são médicos e profissionais de enfermagem. Os profissionais de enfermagem, inclusive técnicos e auxiliares. Na análise nacional, são médicos e enfermeiros. Então, tem essa diferença aí que é importante. Então, por fim, esses são os atributos que a gente selecionou, né? Na análise nacional, a gente pegou quantidade e densidade de profissionais de saúde, né? Médicos e enfermeiros, hospitais e leitos, internação, UTI e UTI Covid. Quando a gente fala em densidade, é sempre a cada 10 mil habitantes, só hospitais que a gente fala a cada 100 mil. E na análise internacional, quantidade e densidade de profissionais de saúde. Um dos nossos objetivos era entender quais são as melhores práticas, né, para quais referências a gente deve olhar, e a gente recorreu à literatura para isso. A gente constatou que é muito difícil ter referências universais para recursos hospitalares, porque existem muitos fatores que influenciam nisso, fatores regionais. Existem alguns modelos propostos, a gente achou até um modelo proposto para a cidade de Belo Horizonte, por exemplo, mas é bem difícil ter uma referência universal, principalmente quando se trata de cuidado intensivo. Então, é muito importante fazer comparações entre pares e analisar o contexto. Para recursos humanos também é importante fazer essas comparações, mas a gente tem uma referência. Na verdade, a gente tem vários índices, mas a gente escolheu esse índice em particular, que é bem atualizado e considera vários fatores, que é esse índice publicado pela OMS em 2016, que considera um número mínimo ideal de 44,5 profissionais de saúde a cada 10 mil habitantes para garantir um abastecimento para a população. Esses profissionais é a soma de médicos e enfermeiros. Agora, falando um pouco sobre os nossos resultados, uma coisa que a gente decidiu focar bastante foi na visualização, até pelo que a gente tinha conversado com a Paula e com o André, quando a gente foi apresentar o nosso projeto. Então, pensando nisso, a gente usou o Jupyter Notebook para plotar gráficos. E para plotar esses gráficos, o que aconteceu foi que a gente não sabia direito qual seria uma forma mais didática e mais simples de visualizar, inclusive. Então, a gente acabou conversando com alguns profissionais de saúde formados ou em formação, e uma forma que apareceu seria em formato de gráfico, de mapas mesmo. E eles também falaram que eles têm muita dificuldade de mexer com as tabelas do Tabnet DataSUS. Então, pensando nisso, a gente resolveu fazer esses mapas em Jupyter Notebook mesmo, e aí, conforme você passa o mouse pelos países, você consegue ter acesso às informações de médicos e a densidade, ou de enfermeiros, dependendo do que você selecionar aqui. A gente fez isso para regiões, para estados e também para municípios. Então, nesse caso do município, você escolhe o estado que você quer, Rio Grande do Norte, por exemplo, e também o dado referente a esse estado. E aí você consegue ver aqui no tooltip. Agora, voltando para a apresentação.
A partir desses dados, a gente conseguiu tirar algumas análises estatísticas também. Então, nesse slide dá para ver alguns rankings referentes aos dados internacionais. E nesse ranking está separado por médicos e profissionais de enfermagem, lembrando que profissionais de enfermagem também consideram os técnicos de enfermagem. E esses dois rankings de cima são os top 5 países com as maiores densidades, e os de baixo são os países com as menores densidades. E a gente pode perceber que no das menores densidades, a maioria é da África. Além disso, a gente plotou alguns box plots, e no gráfico de cima é mais ou menos um indicativo de como está a situação no Brasil. Então, uma coisa legal que a gente observou é que, relacionado aos dados da densidade de médicos de leitos de internação, os box plots são muito largos. Então, existe uma desigualdade maior referente a esses índices. Além disso, tem a visão mais internacional, ou seja, aqui só tem 2 dados, inclusive, que é só os de profissionais de enfermagem e de médicos, e a gente pode ver em vermelho a posição do Brasil em relação ao mundo. Então, a gente pode ver que, nos 2 casos, o Brasil está um pouco além da mediana mundial. Também esses outros gráficos mostram a porcentagem de médicos, enfermeiros e hospitais públicos no Brasil, porcentagem. Então, no gráfico da esquerda, a gente pode ver por região que a porcentagem de enfermeiros, por exemplo, no norte, a porcentagem de enfermeiros públicos, né, do SUS, no norte é muito alta. E, se a gente perceber, o Sudeste é que tem a menor porcentagem de médicos e enfermeiros públicos. Só que, mesmo assim, a porcentagem ainda assim é muito alta, é perto de 80%, mais ou menos. E à direita são os dados de hospitais, públicos e não públicos, lembrando do adendo de que isso está relacionado a uma questão jurídica. Então, nesse gráfico aqui, como funciona? Eu vou tentar explicar mais ou menos. 8% da população brasileira é da região norte, 27% da região nordeste. Aí, com base nisso, a gente pegou os índices de todas as informações, os indicativos de todas as informações, e a gente sempre tem que comparar com a população, para ter uma visão mais de densidade também. Uma coisa legal de se notar aqui é que 42% da população brasileira é da região sudeste. Só que 34% dos hospitais do Brasil também são na região sudeste, o que é um número relativamente menor em relação à porcentagem da população. Só que se a gente pegar as informações de leitos de internação, leitos de UTI, leitos de Covid, o número não é tão baixo, ele já é mais próximo desse 42. O que pode dizer isso? Que os hospitais, eles têm muita heterogeneidade entre eles, a infraestrutura deles é muito diferente. Não é porque tem menos hospitais que vai ter menos leitos, um hospital pode ter muito mais leitos do que outro, por exemplo. Isso é uma análise mais internacional também, os dados internacionais, pegando aquele índice, aquela sugestão, né, da OMS de 44,5 profissionais de saúde, considerando médicos e enfermeiros, a soma, a gente não sabe quanto disso é indicação de médicos e quanto de enfermeiros, a gente fez uma análise de como está o Brasil em relação a isso. E o único estado que satisfaria essa indicação seria o Distrito Federal mesmo. Mas lembrando que é só uma sugestão, não precisamos seguir isso à risca. Aí aqui também é uma visão dos top 5 municípios brasileiros que têm a maior densidade de médicos a cada 10 mil habitantes. E um fato curioso é que eles estão bem centralizados no sul e sudeste, e que o primeiro colocado, digamos assim, que é Faxinal do Soturno, com 319 hospitais médicos a cada 10 mil habitantes, é bem distante do segundo colocado, digamos assim. Aqui são os 18 municípios também que a gente encontrou que tem um total de 0 enfermeiros. Então, bem curioso isso, porque um município sem enfermeiro quer dizer que não tem nem, talvez, um postinho de saúde, não sei, nesses municípios. Não sabemos a população de cada um deles, então isso seria um dado importante também a ser analisado. E aí, pensando em trabalho futuro, uma coisa que a gente viu aqui é uma quantidade de dados muito grande no DataSUS, e na OMS também, e então seria explorar mais esses dados e buscar outros dados também das mesmas fontes, e a partir disso criar várias outras estatísticas além do que a gente já criou, porque confesso que a gente continua criando além do que, depois que a gente terminou o trabalho, a gente só ficou curiosa, ficou tentando ver se a gente conseguia descobrir mais alguma coisa, porque é muito grande a quantidade de dados que a gente pode tirar disso. E depois de tudo isso, criar uma visualização para deixar acessível para o maior número de pessoas possível.
como seria essa visualização? Seria hospedar num site mesmo, os gráficos a gente já tem, com os botões, podendo selecionar, mas e com uma página de análise também. E uma coisa que a gente percebeu é que a pessoa teria que ter algum conhecimento de geografia para, por exemplo, localizar um município ou algum país. Então, teria que ter uma alternativa a isso, talvez um filtro. Você conclui, Rai? Sim, bom, só para concluir rapidinho, né, acho que a ideia é essa, esse trabalho ele meio que não acaba aqui, a ideia é que outras análises podem ser feitas, né, muitas métricas podem ser extraídas a partir do que a gente fez aqui. A gente reforçou nossa impressão sobre a importância de recorrer ao estudo da literatura e realmente entender o contexto do problema para fazer uma interpretação adequada dos dados e, consequentemente, né, eventualmente informar políticas públicas com base nisso. Na nossa experiência, as etapas de pré-processamento e visualização definitivamente não podem ser negligenciadas, são etapas que a gente considerou que tomou bastante tempo dentre todas. E a gente confirmou que realmente existe bastante desigualdade dentro do Brasil quando se trata da distribuição desses recursos, mas é bem importante entender a maneira como essa desigualdade se manifesta para que as decisões podem ser tomadas com base nisso. E o DataSUS é uma ferramenta bem legal, que tem bastante coisa, é bem rica e pode ajudar a gente nessa tarefa. Acho que é isso, estamos disponíveis para perguntas e desculpa, a gente passou um pouquinho do tempo aí. Obrigada, gente, desculpa.